Olá pessoal, eu vou passar para vocês agora as 10 regras primitivas de prova da cartilha lógica do Colin Allen e Michael Hand, ok? Então a primeira regra é a regra de assunção, tá? Essa regra diz o seguinte, que você tem que assumir na linha dada qualquer coisa que você precisar para desenvolver a sua prova. Então vamos assumir que P implica Q, tá? A anotação é a letra A e você tem que colocar aqui na primeira coluna do conjunto de suposições o mesmo número que o número da linha, tá? Então essa é a regra mais simples, é a regra de assunção. Assuma a sentença que você achar mais conveniente. A segunda regra é a regra de introdução da conjunção. Essa regra, ela se dá das seguintes maneiras. Vamos supor que na linha 1 você tenha assumido que P, na linha 2 você tenha assumido que Q. Então na linha 3 você já pode usar a regra de introdução da conjunção fazendo assim, P e Q. Por quê? Você sempre vai usar a regra de introdução da conjunção se houver duas linhas anteriores onde você pode assumir ou introduzir cada um dos dois conjuntos da conjunção. Então, tinha P na linha 1, Q na linha 2, eu introduzi a conjunção com P e Q, e a notação é linhas 1 e 2, introdução da conjunção. Conjunto de suposições, os mesmos da linha 1 e 2. Se eu quiser, eu também posso assumir Q e P. É o contrário daqui de cima, mas a notação da regra é a mesma, porque eu usei as linhas 1 e 2, conjunto de suposições das linhas 1 e 2. E se eu quiser também, eu poderia assumir P e P. Os dois lados da conjunção são de uma linha só. Então, eu vou fazer a notação das duas linhas da conjunção de maneira repetida. Introdução da conjunção, conjunto de suposições, o mesmo da linha que eu estou usando. Ok? A terceira regra é a regra da eliminação da conjunção. Essa regra ela pode ser usada se numa linha qualquer você tiver uma conjunção, ponhamos P e Q. Então, na segunda linha você já pode eliminar a conjunção. Você, por exemplo, anota aqui Q, anotação. Essa é a notação da eliminação da conjunção da linha 1. Conjunto de suposição é o mesmo da linha 1. Ou você pode eliminar a conjunção, ficando só com o outro lado da conjunção, que é o Q. A notação é a mesma, a eliminação da conjunção na linha 1. E o conjunto de suposições é o mesmo da linha 1. Vamos supor que você tenha uma conjunção um pouquinho mais complexa. Ok? Você pode eliminar a conjunção da mesma maneira. Eu vou ficar aqui com Q implica R, eliminei a conjunção na linha 1, conjunto de suposições, o mesmo da linha 1. Bom, vamos para a quarta regra, que é a regra de introdução da disjunção. Quarta
regra introdução da disjunção. Para introduzir a disjunção, você pode introduzir a disjunção bastando apenas que você tenha uma linha anterior qualquer, né, que você repete e introduz. O outro disjunto pode ser o que você quiser. Então, a notação: introdução da disjunção com a sentença que estava na linha 1, conjunto de suposições, o mesmo da linha 1. Eu posso também, né, eu posso sempre usar uma linha para introduzir a conjunção, e esse vai ser um dos disjuntos. Eu posso querer que o outro disjunto seja uma coisa até complexa também. Então, eu posso colocar num lado R se somente se, vamos supor, não T, ou P, anota a mesma coisa, introdução da disjunção na linha 1, conjunto de suposições, o mesmo da linha 1. Vamos à regra de eliminação da disjunção, que é a quinta regra. Deixa eu pegar essa cadeira para lá. Para eliminar a disjunção, eu tenho que ter uma disjunção qualquer em uma das linhas. Vamos supor que tenha P ou Q. Além de ter uma disjunção numa linha anterior, eu tenho que ter a negação de um dos disjuntos, certo? E aí eu posso eliminar a disjunção. Como eu tenho P ou Q, uma disjunção numa linha, numa outra linha qualquer eu tenho não Q, então eu fico com P. Anotação, as linhas anteriores e anotação de eliminação da disjunção, conjunto de suposições, os mesmos das linhas que eu usei para eliminar a disjunção. Isso também pode ser visto de maneira mais complexa, né? Se a disjunção for complexa. Vamos supor que numa linha eu tenha P ou Q implica R. E aqui eu tenho não Q implica R. Aqui eu elimino a disjunção, porque um é um negativo do outro, fico com P. Notação, linhas 1 e 2, eliminação da disjunção. Um conjunto de suposição, os mesmos das linhas 1 e 2. Vamos para a sexta regra, que é a introdução do condicional. Regra 6. Por exemplo, se eu tiver uma disjunção numa linha anterior, depois na segunda linha eu tenho que seja não ter. Na segunda linha eu tenho a denegação de um dos disjuntos. Vou fazer a eliminação da disjunção, fico com Q. Linhas 1 e 2, eliminação da disjunção. Conjunto de suposições 1 e 2. E aqui eu vou introduzir um condicional. Tá? O antecedente e o consequente eu posso colocar em qualquer ordem. Vou colocar
na ordem mais consagrada, P implica Q, aí a notação vai ser o seguinte, vai ser o número da linha do consequente, que é a linha 3, e aí introdução do condicional, e aqui eu vou colocar entre parênteses o número do antecedente, número da linha do antecedente meu, que é o P, tá? Por que entre parênteses? Porque o conjunto de suposições que tiver aqui na linha 2, eu não vou usar, só vou usar os da linha 3, que aqui é, linha 3 é 1 e 2, mas eu não posso usar o 2, então o conjunto de suposições vai ficar sendo só o 1. Deixa eu ver outro exemplo que está aqui no livro. O outro exemplo, eu tenho na linha 1, eu tenho um R. Na linha 2, eu tenho um P. Na linha 3, eu entro com um P implica R, por exemplo. Invertir com relação a outra linha. Aí a notação vai ficar sempre a linha do consequente, que é um símbolo de introdução do condicional, e a linha do antecedente, que é a linha 2. Tá? A linha do antecedente do condicional, não posso usar o conjunto de suposições dela, só posso usar do consequente, que é o R, e vai ficar aqui 1. Tá? Um outro exemplo que tem no livro, posso introduzir o condicional, tanto o antecedente quanto o consequente, a partir de uma linha só. Eu posso colocar assim, T implica T. E aí você tem número da linha do consequente, símbolo de introdução do condicional, número da linha do antecedente. Então, não posso colocar o conjunto de suposições do antecedente, e como do consequente é o mesmo, aqui fica vazio. Ok? Vamos para a sétima regra, deixa eu apagar aqui, que é a regra de eliminação do condicional. Regra 7, eliminação do condicional. Vamos supor que eu tenha um condicional numa linha anterior. P implica Q. Na outra linha, eu tenho que ter o antecedente desse condicional. Certo? E aí, eu vou eliminar o condicional entre a linha do condicional e uma outra linha qualquer que tenha o seu antecedente. A anotação vai ser os números das linhas que eu usei, o símbolo de eliminação do condicional, conjunto de suposições, os mesmos das linhas 1 e 2, que aqui no caso vai ser 1 e 2. Deixa eu ver se tem outro exemplo. Não tem mais. Agora a oitava regra, redução ao absurdo. Na redução ao absurdo, tenho vários exemplos, várias maneiras de fazer isso. Um dos exemplos é esse aqui. Suponhamos que eu tenho aqui um condicional, uma primeira linha. Depois, na segunda linha, eu tenho esse não que. Na terceira linha, eu tenho um P, que eu assumi também. Na quarta linha,
eu vou fazer uma eliminação do condicional, vou ficar com o Q. 1 e 3, eliminação do condicional, conjunto de suposições os mesmos das linhas 1 e 3. E agora sim eu vou aplicar a redução ao absurdo, RAA, porque eu tenho duas linhas anteriores em que uma sentença é a denegação da outra, no caso aqui o não Q e o Q. E esse RAA eu vou aplicar sobre a linha 3, sobre esse P. Então esse P vai virar não P, porque eu vou usar linhas 2 e 4, símbolo do RAA sobre a linha 3. Então P virou não P. Como está entre parênteses, eu não posso usar o conjunto de suposições da linha 3, que é um 3. Vou ter que usar os das linhas 2 e 4. Então, 2, mas o 4 tem o 3 de novo. Aí, então, só vai ficar 1 e 2. Ok? Uma outra variação de aplicação dessa regra, vamos supor que numa primeira linha eu tenho uma disjunção P ou Q. Numa segunda linha eu tenho um não P. Terceira linha, não P implica não Q. Quarta linha, aí eu faço a eliminação do condicional, porque eu tenho um antecedente depois do condicional. Fica não Q. Linhas 2 e 3, eliminação do condicional, conjunto de suposições 2 e 3. Aí, entre as linhas 1 e 4, eu faço a eliminação da disjunção e eu fico com um P. 1 e 4, né? 1 e 4, eliminação da disjunção. 1, 2, 3, conjunto de suposições das duas linhas. E agora sim eu vou aplicar o RAA entre as linhas 2 e a linha 5. E eu vou aplicar o RAA na própria linha 2. E aqui eu vou ficar com um P. Linhas 2 e 5, RAA na linha 2. Não posso usar o conjunto de suposições da linha 2, que aliás é ponto de partida também para de base da minha redução absurda. Só posso usar o conjunto de suposições da linha 5. Então só sobrou 1 e 3. Uma outra variação da aplicação da regra de redução ao absurdo. Deixa eu apagar aqui, a gente faz aqui nesse cantinho. Na primeira linha eu tenho um P, na segunda linha eu tenho um Q, na terceira linha eu tenho um não Q. Certo? Já tenho base para aplicar a redução ao absurdo. Então, eu vou aplicar a redução ao absurdo sobre a linha 1. Vai ficar não P. 2 e 3, RAA na linha 1, não P. Conjunto de suposições 2 e 3. Ok? Vamos para a nossa nona regra, que é de introdução ao bicondicional. Deixa eu apagar aqui. Aqui. Introdução ao bicondicional, regra 9. Essa regra diz o seguinte: você vai ter que ter dois condicionais em linhas anteriores, que um seja o reverso do outro, e você pode introduzir.
por exemplo, na linha 1 eu tenho um Q implica Q. Na linha 2 eu tenho um Q implica T. Certo? Então, eu posso introduzir o bicondicional aqui, ó. P se somente se Q, a notação de introdução bicondicional, o número da linha, conjunto de suposições os mesmos das linhas 1 e 2. Se eu quiser também, eu posso introduzir o bicondicional dessa forma. A notação é exatamente a mesma, conjunto de suposições exatamente o mesmo. Ok? Finalmente, a 10ª e última regra, que é de eliminação do bicondicional. A regra mais fácil que tem no mundo. Para eu aplicar essa regra, eu tenho que ter numa linha anterior um bicondicional. Eu posso eliminar esse bicondicional transformando ele nesse condicional, e aí a notação de eliminação do bicondicional na linha 1, conjunto de suposições o mesmo da linha 1, ou eu posso eliminar o bicondicional da linha 1 também dessa maneira, e a notação exatamente igual, conjunto de suposições exatamente igual. Então, pessoal, aí as 10 regras simples de derivação que vocês usam numa prova, de um sequente, de um argumento, e as suas variações, tá bom? Então, bom estudo.